Obrigado, Bruno. Prazer encontrar todo mundo. Obrigado pela presença. Vejo uma série de amigos aqui, só amigos, clientes amigos, parceiros amigos. Então, um prazer falar para todos. Deixa eu fazer uma retrospectiva rápida para, eventualmente, para quem não me conhece, eu sou o Fábio, sou sócio da Galápagos, cuido da parte de novos negócios. E a ideia hoje é, de fato, a gente trocar uma ideia sobre M&A e a rápida retrospectiva que eu queria fazer aqui para todos. A gente está retomando depois de algumas semanas aí sem os nossos webinars, onde teve muita enxurrada, né, de conteúdo, tiveram muitos eventos online, então a gente também achou oportuno dar uma pausa no sentido de que as coisas se acomodem, mas seguindo a nossa lógica, a gente falou já de ferramentas de home office, a gente falou de como navegar na crise, falamos da ferramenta de stress test, um pouco das oportunidades relacionadas à digitalização, né, o quanto essa crise acelera. Depois, uma troca de experiências aí no que a gente chamou de Observatório Galápagos, que a gente pretende retomar também. Tudo no seu devido momento, em ocasiões que a gente achou oportuno tratar desse tema. E a gente já vem há alguns dias, e obviamente dentro dos nossos clientes, dentro das empresas que a gente acompanha mais de perto, já percebendo aí uma sensibilidade maior sobre esse tema, né, fusões e aquisições. Então, a gente acha que é extremamente oportuno a gente estar atento a como isso tudo que a gente está vivendo impactam as negociações, impactam as perspectivas relacionadas a essas negociações. E a ideia do bate-papo de hoje é essa. E é mesmo um bate-papo, tá, pessoal? Fiquem bem à vontade para conversar conosco. Como o Bruno falou, perguntar pelo chat. E a ideia é que a gente tenha mais ou menos uns 30 minutos aí de bate-papo. Eu vou pedir para o Berga se apresentar. A gente vai seguir na nossa informalidade aqui, né? O Maurício Bergamaschi, que eu chamo de Berga, para ele se apresentar, e aí eu já vou trazer uma provocação em seguida. Só, por favor, Berga. Vamos lá. Boa tarde, bom fim de tarde, boa noite. Pessoal, também vejo aqui vários nomes e rostos de pessoas conhecidas, amigas aí. Obrigado pela presença. É um prazer aí contribuir com um pouquinho do que a gente faz aqui, dividir algumas experiências. Eu sou sócio da Galápagos já há algum tempo, né? Eu já tenho interação com vários de vocês que estão aqui nos assistindo e participando. E lidero hoje a área de fusões e aquisições do escritório. Então, vamos colaborar aí em relação a esse assunto. Bueno, turma, acho que assim, é provável, né, que muitos de vocês conheçam alguma coisa sobre M&A, mas para a gente ter aquele alinhamento, né, inicial, para a gente partir das mesmas bases, a primeira provocação que eu queria trazer para o Maurício aí enriquecer essa conversa é o que é o M&A, né? No que se traduz esse processo todo de fusões e aquisições. Então, a gente fala muito M&A, muito M&A. Vamos lá, Maurício, Fábio. se puder, Beleza. nos oriente. Claro. O que é, então, o M&A, né? M&A vem de uma sigla, né, em inglês, que quer dizer fusões e aquisições. E o que são as fusões e aquisições? Né? Compreendem a estruturação dos negócios onde há transação das cotas da empresa. E aqui a gente pode dividir em dois grupos dessas transações para ficar mais claro. Primeiro grupo, quando as cotas trocam de mão, né? Quando alguém compra ou se torna proprietário da cota que era de alguém. Para ilustrar esse grupo, por exemplo, uma venda total de uma empresa, né? Quando a gente vende o CNPJ da empresa, a empresa total. Um exemplo bem simples aqui da gente similar, Google comprou o YouTube, né? O Google se tornou o dono, proprietário das ações que eram do YouTube. Então, é uma venda ou uma compra total. Também fazem parte do M&A, dentro desse grupo, uma venda que pode ser parcial, uma compra majoritária, minoritária, né? Se fala muito
em M&A de comprar controle ou vender controle, quando se vende mais de 51% das cotas, ou 50 mais um, né? E se tem o domínio, digamos assim, em relação à governança, a decisões daquela empresa. Compra e venda de cotas entre sócios também é fusões e aquisições, né? Um sócio compra outro, mesmo que os dois tenham fundado o negócio, em algum momento do tempo alguém compra o outro sócio, isso está dentro desse nosso mundo. E um segundo grupo aqui que a gente pode colocar, que é quando há capitalização de empresas, né? Tecnicamente, né, como é que funciona? A empresa emite novas cotas que não eram de ninguém, mas sim da empresa, e o investidor, comprador, compra essas cotas capitalizando o caixa da empresa. E se chama isso muito, né, no nosso jargão, do cash-in, uma operação que é cash-in. Isso é o que os fundos de investimento, por exemplo, né, os private equities, fazem normalmente, botam dinheiro para capitalizar um negócio para o seu crescimento. Também é mais comum no mundo do venture capital, né? Agora que está também nesses últimos anos mais em alta em função das startups e tudo mais. Normalmente essas operações acontecem em uma operação de cash-in, né? Fusões, né, de duas empresas, troca de ações, joint ventures, outras modalidades, né, outras estruturas também entram nesse nosso tema aqui de fusões e aquisições. Uma forma bem rápida aqui, gente, só também para deixar ilustrado, vamos falar um pouco das etapas de um processo de M&A. Uma forma bem rápida aqui eu passo para vocês. Então, para o lado de quem quer vender, né? Empresa que quer ser vendida, quais são as etapas que ela tem que fazer? Primeiro, fazer o seu valuation, saber qual é o valor do seu negócio para depois, com base nessa informação, ir a mercado, né? Ter a decisão de ir a mercado ou não. Do lado de quem quer comprar, esse processo se inverte. Primeiro a gente entende por que eu tenho que ir a mercado, o que eu tenho que fazer, né? Por que comprar alguém vai me ajudar. E depois de ter esse estudo, que a gente chama de tese de investimento, se vai atrás de um alvo e se define o valuation desse alvo. Passada essa etapa, né, do lado de quem quer vender, aí seria a hora de procurar por potenciais interessados, se a busca for ativa, né? Talvez a empresa já tenha recebido uma aproximação de algum grupo, né? Mas essa etapa. E aí iniciam-se, numa terceira fase, digamos aqui, uma troca de informações entre as duas partes, entre potencial comprador e vendedor. Inicialmente anônimos, depois, a partir da assinatura de termo de confidencialidade, que normalmente é um instrumento usado, se dividem informações confidenciais. Seguindo o interesse, passamos para a quarta etapa, que seria a carta de intenções ou memorando de entendimentos. Enfim, existem algumas palavrinhas, uma sopa de letrinhas em inglês aqui para chamar essa parte do processo de M&A, mas que fala basicamente o seguinte: ó, eu sou o comprador tal, com base no que tu me apresentou, eu gostaria, né, gostaria de formalizar aqui através dessa carta a minha intenção de comprar o seu negócio 100%, 60%, 70%, pelo preço X, 2X, condicionado a tais termos, isso. Tendo o aceite das duas partes, evolui-se para a quinta etapa, que seria a auditoria, também chamada nesse processo de due diligence, que é o processo onde vai um time de auditores fazer uma varredura, digamos assim, tanto do ponto de vista financeiro, contábil, trabalhista, legal, ambiental, para entender o que tem de risco naquela operação, seu histórico e tudo mais, e a verificação, né, das operações que aquela empresa fez e tudo mais. A sexta etapa, que quase culmina o negócio, é o contrato de compra e vendas, e acordo de acionistas, que em muitos casos tem, onde se endereça qual o preço, como é que são os termos, todas as cláusulas e regras que vão regir a sociedade, e o endereçamento dos riscos também, né, colhidos principalmente na auditoria. A sétima etapa e final seria a troca das ações e a troca dos dinheiros, né? Como a gente viu, se é uma operação que vai botar aporte no caixa, o dinheiro vai para o caixa da empresa, se vai pagar pela cota de quem está saindo, vai para esse sócio retirante. Aqui no escritório, né, normalmente a gente cumpre todas essas fases, todos esses ritos, digamos assim, mas obviamente tem casos onde, por força do tempo ou pela força da oportunidade, algumas etapas são aceleradas ou às vezes não acontecem, às vezes a gente cria novas etapas
por questões que vão surgindo. Se não existe uma regra de bolo que não possa ser alterada, a questão é entender os riscos e as oportunidades e seguir. E também casos atípicos, né, que não passam por isso, por todo esse processo. Por exemplo, quando a gente faz uma aquisição de um ativo específico de uma empresa, não do CNPJ dela, mas só de um ativo que está lá dentro, ou quando se faz em processos falimentares ou pré-falimentares, de recuperação judicial, uma venda de uma unidade também a gente já fez, que fogem desse roteiro, mas seguem sendo M&A, né, como a gente diz. Algum ponto a mais aí, Fábio, que eu não coloquei? Não, acho que para alinhamento de processo, acho que está ótimo. Eu queria só estimular a todos que também pensassem, assim, refletissem, né, nas suas realidades, o que de fato se traduz também, né, numa operação de M&A, porque aí, claro, a gente pode partir de bastante criatividade, desde uma dívida que pode ser conversível, ou seja, uma operação financeira necessariamente que depois pode se tornar societária, numa troca de know-how, né? Eles têm um nome bonito lá da joint venture, mas se a gente tem um know-how específico em hardware, tem uma outra empresa com know-how específico em software, essa união estratégica, ela pode ser oportuna. Se a gente tem um conhecimento tecnológico e o outro tem um conhecimento de mercado, uma força comercial, enfim, isso tudo pode evoluir para a conversa relacionada a M&A, cumprindo de forma mais ou menos acelerada esse processo todo aí que o Maurício compartilhou conosco. Mas acho que está legal para um nivelamento inicial, e é importante a gente provocar, e acho que é o tema central do bate-papo aqui hoje, de fato, como é que o M&A se comporta em momento de crise, né? Então, vamos fazer uma retrospectiva também aí, Berga, e compartilhar com a turma. Vamos lá, essa é a pergunta que não quer calar, né? E agora? Como a gente viu aqui rapidinho, o que uma empresa precisa para comprar outra e por que o lado do comprador? Porque ele quem exerce a transação, né? Normalmente, né? A maioria dos casos é o comprador que vai lá e executa a transação. Ele precisa elaborar aquela tese de investimento, como a gente viu, onde vai fazer uma projeção. Pô, com esse negócio, né? Como é que eu vou colher a minha rentabilidade, a minha sinergia? Né? Como é que o meu 1+1 vai se tornar 3, né? Que é famoso, uma frase famosa aí nesse meio. Todos esses pontos, né, a realizar vão depender de como vai ser o comportamento no futuro. Mas para chegar nessa conclusão de que vale a pena, de que faz sentido e casar, né, o dinheiro, o que é necessário para conseguir chegar nessa conclusão? Primeiro, previsibilidade, ou pelo menos uma sensação dessa previsibilidade. O que é interessante também ou necessário? Ter uma segurança no comportamento do consumidor ou do cliente daquela empresa-alvo, né? Pô, será que aquele cliente vai continuar comprando o mesmo produto? Vai modificar seus hábitos, né? A gente tem uma crise que não é só financeira, não foi só de caixa, né? Como falamos desde o início, mas também gerou mudanças comportamentais. A gente está há 60, 70 dias vivendo uma vida diferente. Então, isso gera rotinas que a gente não tinha, gera comportamentos que a gente não tinha. O que é necessário também? Segurança jurídica, sempre. Por isso que é importante isso, né? O cara que compra tem que ter a segurança de que as mesmas regras vão continuar valendo nesse jogo. Senão isso pode transformar o seu negócio, né? Principalmente, ele avalia o risco disso se tornar ruim. No Brasil, ainda mais, né? Segurança jurídica e segurança política. E o que acontece na crise? A gente perde essa previsibilidade, né? Então, será que a minha empresa, será que esta empresa que eu estou analisando vai ter o mesmo patamar de vendas no futuro? Ou vai conseguir cumprir aquele crescimento? Será que ela vai manter margem? Será que ela vai perder margens, né? Esse chamado novo normal do comportamento do consumidor, será que ele afeta a minha empresa ou a empresa que eu estou analisando aqui, que eu estou querendo comprar ou não? Então, assim, um monte de ponto de interrogação na cabeça, o primeiro efeito que acontece de forma instantânea é o congelamento das transações, né? Isso de forma geral, óbvio que há exceções, mas é isso que a gente percebeu e eu trago aqui alguns números até para a gente enxergar. No Brasil, turma, para a gente ter uma noção, assim, acontecem de 1.000 a 1.500 transações de M&A por ano. Isso normalmente são as transações divulgadas, é uma média, né, das transações divulgadas, e normalmente
de médio ou grande porte, né? Que a gente fala o middle market para cima. Middle market seria algumas dezenas de milhões de faturamento, eu acho que já entra nesse monitoramento. Uma fonte que a gente monitora, que trouxe o dado mais atual aqui que a gente viu, comparando abril deste ano, né, crise total, versus o abril do ano passado, que era vida normal, digamos assim, né? A quantidade de transações de um mês para o outro da comparação caiu em 75%. Então, na média mensal lá do ano passado, que foram 120 transações, abril deste ano aconteceram 30 anúncios de transação. Quando a gente olha, então, assim, de cada 4 negócios que aconteceram lá atrás, só um aconteceu nesse momento. E quando a gente olha em termos de valor dessas operações, a queda é muito maior, de quase 90% do valor, a soma das fusões e aquisições de um período em relação à soma dos dinheiros, né, de fusões e aquisições do outro período. E o que a gente chega à conclusão? Né? As grandes operações não estão acontecendo nesse momento. Por quê? Hipóteses nossas aqui, óbvio. Além dessas questões de mercado, né, que a gente comentou, tem outros pontos que são importantes para fechar um negócio, né? A gente que acompanha vários, a gente percebe essa importância. A visita presencial, por exemplo, na empresa, nas instalações, enxergar o olho no olho, né, do dono para dono, normalmente a transação em mercado privado, onde a gente atua, né, uma empresa que está na sua segunda geração, na sua terceira geração, né, tem toda uma história aí atrás, então conhecer isso in loco, conhecendo as pessoas, vendo as pessoas, é algo necessário para um processo, né? As ferramentas virtuais ajudam, mas não substituem, né, esse olho a olho. A sociedade é um casamento, então, né, basicamente é isso. A gente tem que conhecer muito bem antes, porque se der errado, o problema se torna bastante grande, né? A questão do aperto de mãos também é uma questão que eu levantaria aqui, que se existe assim é porque tem um sentido e talvez seja um dos motivos para esses maiores negócios também não estarem acontecendo nesse mês. No nosso caso aqui, até para ilustrar, a gente tem alguns pares de transações acontecendo nesse momento e a gente já percebeu vários desses pontos aqui. Tivemos desistência em algum caso, já tivemos reavaliação do cenário para formular novos termos para o mesmo negócio, então uma questão de uma semana para outra, os termos mudaram de forma relevante, né? A gente já teve congelamento, ou está tendo, em alguns casos, congelamento da conversa. Ó, gente, a gente vinha conversando, a gente segue com interesse, mas não tem condições nenhuma de continuar a conversa agora. Voltaremos daqui a 3, 4 meses, né? E muito se escuta como motivo, do ponto de vista do comprador, que é quem está com o dinheiro, tanto quando a gente está no lado do comprador como no vendedor, é que agora é o momento de preservação de capital, né? Não é a hora do capex lá, é a hora de preservar o caixa. A gente tem outros exemplos aqui do copo meio cheio, digamos assim, né? Mas eu acho que eles entram para a próxima parte. Aí. Não sei, Fábio, se você tem algum ponto a acrescentar. Não, eu tô bem porque eu recebi um sinal aqui um aviso de sinal fraco de internet, qualquer coisa me dê um toque. Mas eu acho que, de fato, a gente, só um dado também, acrescentando, quando a gente fala, né, sobre M&A, a gente fala de valor de empresas, né, como o Berga trouxe para a gente, e nada mais é do que expectativa, né, também perspectiva de comportamento disso. Qual é o problema em momento de crise? É que o exercício desse futuro, ele se torna muito enfraquecido. Então, a gente fica mais frágil, né, a ter tranquilidade do futuro. Ninguém sabe como é que as coisas vão se comportar. Alguns clientes, talvez até que estejam aqui, já me ouviram contar essa história, mas a gente, lá em 2017, se não me falha a memória, na gravação lá do Wesley Batista, né, com o presidente Temer, a gente estava com uma transação. O famoso Wesley Day. Ficou É, famoso porque teve uma maior variação de juros futuros, eu acho que o Brasil já teve, foi o Wesley Day. a gente estava com uma oferta firme, indo para uma due diligence aí nesse processo, né, normal, que enfim, era um pessoal de fora do Brasil
que naquela madrugada, sem mentira nenhuma, né? Naquela madrugada, me ligou dizendo que a gente vai estopar, né, essa operação aqui, e quando a gente conseguir ter alguma perspectiva ou visibilidade, a gente retoma, né? E no Covid-19 não é diferente. Então, a gente tem uma dificuldade de projeções aí, né? Isso torna mais sensível. Deixa eu aproveitar dentro desse tema, que a gente recebeu uma pergunta aqui do Rafael, sobre quais os segmentos que a gente imagina, né, que possam ser mais procurados aí nessas aquisições, enfim, nesses movimentos. Começa, Berga. Eu acho, Fábio, que isso vai ser bem abordado aqui na nossa próxima, provocação da questão da retomada aqui, né? E eu acho que daí fica mais rico. Ou a gente deixa essa para o final, que daí a gente já vai ter trazido alguns outros conceitos aqui, daí eu acho que vai ficar mais claro, pode ser? Claro, claro, acho que conecta bem. De fato, a gente enxerga, né, que quando as coisas começam a ser mais visíveis, de novo, né, como a gente começa a ter mais visibilidade, aí sim, até tem alguns dados históricos que nos mostram que os volumes de transação, eles dão um salto nesse momento, né? Então, o nosso caminho desanuviou, a gente tem mais clareza, pelo menos de um futuro próximo, e aí as tomadas de decisão, elas acontecem, né? Então, dentro desse tema de retomada, Berga traz aí um pouco, né, das impressões também, um pouco dos cases, e daqui a pouco a gente já endereça essa pergunta do Rafael. Ótimo, legal. Bom, o que estamos percebendo aí? Estamos escutando e percebendo nesses últimos meses, 2 meses, semanas, enfim. Temos novos paradigmas, né, em cima em discussão, né? O primeiro paradigma que eu quero colocar aqui, a própria gestão e política de caixa, né? Tem um conflito aqui entre a eficiência da alocação do capital, naquela coisa mais financista, para a segurança que ter caixa traz, né? Isso foi colocado em xeque, né? A gente tem alguns clientes, né, que prezam bastante por caixa, né, que tem lá alguns meses de despesas em caixa, e muitas vezes a gente pensa, não, mas por que a gente não usa disso de uma forma mais eficiente, né? E agora, né, normalmente esses nossos clientes são quinquagenários, sexagenários, já cabelos brancos, né? Agora fica a nossa homenagem pela sabedoria deles, que o momento chegou e eles venceram, digamos assim, nesse paradigma. Um segundo paradigma que surge a partir do Covid é também a da eficiência produtiva, né? Estoque zero, eficiência total de custo, comprar o mais barato possível, mesmo que esteja longe da gente aqui, em relação, né, com o conflito em relação a ter pulmões de estoque, né, ter redundância de fornecedores, de meios, né, de qualquer parte do processo, de qualquer parte do processo, né? Isso foi colocado também em xeque nesse momento. Outro paradigma, as cadeias de suprimento globais versus as locais, né? Isso também veio à tona, né, para entender, pô, qual é o novo melhor, né? Melhor era ter terceirizações totais, né? China produzindo tudo, ou ali, ou aqui, ou será que estar mais próximo faz mais sentido? O grande paradigma, então, adicional aqui é o novo normal, o novo comportamento do consumidor. Esse é um paradigma grande que já estamos percebendo em vários mercados, depois a gente entra um pouco nisso. E outras situações aqui que não são paradigma, mas que são constatações e, enfim, que a gente vê algumas coisas situacionais, né? Por exemplo, condições bem fragilizadas de algumas empresas financeiras, né? Isso cria um timing aí para ter propostas, para ter negócios diferentes. Outro ponto, novo patamar cambial, né? Dólar acima de 5, que parece que se torna uma realidade no Brasil. Na visão de muitos, isso se torna o Brasil barato, né? Enfim, é uma opinião. Agora, todos esses, por que eu elenco esses novos paradigmas e pontos que a gente tem de novidade, que não existiam em fevereiro? Todos esses fatores podem e devem desencadear novas motivações para processos de M&A. Não só compra-venda, mas também
parcerias, joint ventures, né? Esses outros instrumentos aí, Fábio, e modalidades que tu trouxe. Então, na gestão de caixa, né, agora é o grande momento do comprador. O cara que poupou lá, que preservou capital, que preservou caixa, está bem mais forte para fazer uma aquisição, né? Busca preços mais vantajosos, né? Então, para o comprador lá, é hora de revisitar as propostas, as teses de investimento que já imaginou, que não teve sucesso pela questão de preço, talvez agora seja um momento bom para evoluir. E, além disso, usar a criatividade. Essa crise, o que ela trouxe inicialmente? Grandes buracos de caixa nas contabilidades, né, nos balanços de todas as empresas. Então, essa urgência pode ser suprida por um aporte ou um empréstimo de uma empresa para empresa, de um formato conversível, que se torne cotas, né, num futuro, se eles não forem cumpridos, né, se essa obrigação não for cumprida. Então, aqui quem está com caixa está com muito mais flexibilidade para fazer negócio. O segundo ponto da redundância, da eficiência, né, eficiência versus redundância, a gente pode esperar um movimento de, vamos chamar assim, de contra-terceirização, né, da cadeia de suprimentos, ou seja, a verticalização. A empresa tomar todos os elos daquela cadeia de valor, né, do processo produtivo para si, para não depender dos outros, né? No fim, é uma grande não dependência dos outros, conseguir fazer. A questão das cadeias globais e locais, abre-se espaço para substituição de importações, de novo, né? Brasil, vamos voltar para o processo de substituição de importações lá das décadas de 70, 80, né? 60, por aí. Já se sinalizam alguns governos, né, dentro também dessa questão das cadeias globais, a criação de novas barreiras tarifárias, né, até uma desglobalização, né, que está se colocando, e o que isso pode acarretar por uma barreira, né, de um preço a mais, um imposto, criar espaço para se tornar atrativa a produção aqui no país, ou em algum país, de produtos serviços que antes eram importados. Então, aqui também, através de parcerias, de joint venture, de uso de meios de produção que já existem, né, para diferentes finalidades, são movimentos aí que podem acontecer. E a questão talvez primordial até, do novo perfil de consumo, né? O que se vê, ou se pensa, a economia caiu, vai retomar, mas vai retomar certamente com um mix diferente do que começou, né? Se a gente voltar para o mesmo 100% que a gente estava, certamente o recheio dessa proporção de setores vai ter mudado. Então, isso tem que ser avaliado também. Movimentos que a gente está fazendo, inclusive, com alguns clientes, ainda, infelizmente, tem que manter anônimo, é pensar em abrir o posicionamento de marca, né? Buscar ativos, alvos que tenham posicionamentos diferentes, justamente para ampliar essa teia de potenciais comportamentos de consumidor aí da frente. Mas a grande pergunta que eu acho ou melhor, o grande teste que a gente está vendo aqui nessa crise, eu acho que aqui começa a responder um pouco a pergunta, é a questão do teste de valor de uso. A gente tem que se perguntar, será que o meu produto ou meu serviço vai seguir tendo valor nesse novo normal, ou eu perdi o valor, né? A gente tem um caso, né, o Fábio conhece bem porque está participando comigo, que não parou por causa da crise, pelo contrário, avançou etapas, está avançando etapas, porque ambos os lados da negociação sabem que essa é uma empresa que tem um serviço que vai ter mais valor ainda no futuro. Então, mesmo tendo uma crise, imprevisibilidade, isso a gente já consegue perceber nesse momento. Por isso que o negócio está avançando. E um outro exemplo que eu quero trazer aqui, esses exemplos que, enfim, todo mundo conhece, digamos assim, né? É a Amazon estudando comprar a JCPenney, né, que é uma varejista de roupas, lá, loja de departamento dos Estados Unidos, que foi antigamente sócia da Renner aqui, né, no Rio Grande. E a justificativa deles é exatamente essa, comportamento do consumidor. Olha, nossa visão é que o futuro é híbrido, né, vai transitar entre o online e o offline. Por isso a gente tem que estar no offline também, né? Lembrando que a Amazon já tem a Whole Foods, né, nos supermercados. Alguns... Eu acho que Fala aí. dentro, a gente tem, obviamente, com algum viés, né,
essa visão de um volume de negociações, né, que devem acontecer. Então, a gente olha, de uma certa forma, com otimismo, né, com esse volume de negócios que estão para acontecer de novo quando a gente tiver mais visibilidade. Mas o que eu acho que é importante fazer um disclaimer aqui, dentro da crise Covid, que o mundo inteiro está passando, a gente tem situações particulares dentro de Brasil, né? Então, questões políticas, todo mundo acompanha, que também são um tempero a mais, né, para avaliar e colocar em perspectiva na tomada de decisão. Por que eu falo isso? A gente tem uma leitura que ela, obviamente, ela vai evoluindo, né, com o passar do tempo, com as informações que a gente tem, que mesmo com essa questão cambial, que em tese torna o Brasil barato, a gente não deve ter players novos entrando aqui no Brasil que não conheçam o Brasil, por conta justamente dessa dificuldade em ler um mercado que tem, de novo, vou chamar de tempero a mais nessa perspectiva aí de futuro. Agora, para aqueles players que já conhecem o Brasil, principalmente os internacionais, né, que já estão aqui ou que já conhecem por alguma razão, aí sim a gente entende que tem um fluxo de recursos, né, provavelmente que deva ingressar no Brasil. Então, a gente traz, né, essa leitura de que provavelmente muita coisa vai acontecer. E para responder ainda um pouco mais a pergunta aí do Rafael, tecnologia, de um modo geral, já vinha, né, ganhando muitas atenções em termos de volume de transação. A tecnologia, ela sim vai ser uma razão importante para a tomada de decisão aí nas aquisições, né? Então, é um setor que deve ter bastante movimentação. E eu acho que isso a gente também lê como grandes corporações que tenham capacidade financeira ou liquidez ou crédito que busquem agilidades em players eventualmente menores. Isso também, a capacidade de tu entregar resposta para um mercado, de tu entregar inovação, de tu entregar novos produtos ou nova forma de se relacionar, isso é muito valioso. Então, e normalmente isso está embarcado em tecnologia, né? Então, isso é uma perspectiva que a gente entende acontecendo aí. Eu acho que, assim, de tópicos gerais, a gente passou, né? A gente queria alinhar sobre M&A, queria dar um pouco de perspectivas, né? Como é que o M&A se comporta nisso tudo, também dentro dessa retomada. Acho que a gente pode passar para algumas perguntas, Bruno, que a gente já está em 35 minutos, né, de webinar. A ideia é não se prolongar também muito mais aqui, né? Legal. Eu tinha separado duas perguntas que eu achei bacana que chegaram até a gente. E uma delas, inclusive, está bem conectada com o que o Rodrigo perguntou agora ali no chat, que é em relação ao valuation, né? Em relação justamente a precificação dos ativos, a precificação das empresas. Como que esse momento pode impactar nisso? Acho que o Berga pode comentar um pouquinho para a gente aí. Vamos lá, essa é uma pergunta muito, muito boa. O que é o valor de uma empresa, né? Assim como o valor de qualquer ativo, tá, gente? A base dele, a base intrínseca, né, para a gente entender o que é valor de uma empresa, é a capacidade que ela tem de gerar caixa, dinheiro, né, no futuro, fluxos de caixa futuro. Esse é sempre o objetivo a ser analisado em relação ao valor de empresa. Mesmo aquelas que não geram caixa hoje, elas valem alguma coisa porque se espera que em algum momento do tempo elas vão gerar caixa. Então, assim, a base do cálculo de um valuation de uma empresa segue sendo o famoso método lá do fluxo de caixa descontado. Esse é o pai da questão do valor do negócio. Mas vamos lá, dentro desse contexto. Para quem que o valuation mudou? Eu vou dar talvez aqui, acho que vale a pena dar uns exemplos e depois fechar com a parte mais de conceito, né, de por que muda e o que muda.
para quem que esse valuation mudou? Onde é que a gente vai perceber queda de valuation nesse instante? Voltando também à minha resposta de antes, as empresas onde a gente entende que produtos e serviços vão perder participação nesse novo mix de consumo, esse novo normal, elas vão estar prejudicadas, né? Aquela questão, a economia vai voltar, mas vai estar num mix diferente. Então, como é que essa empresa vai estar em relação a isso? Aqui a gente pode dar alguns exemplos, né, que estão acontecendo agora, talvez os mais óbvios, mas também os que mais simbolizam isso, são as empresas, né, as companhias aéreas, né, o comportamento de necessidade de voos por uma questão óbvia paralisou por 1, 2, 3 meses. Isso por si só não justifica uma queda violenta do valuation que elas tiveram, a não ser que a gente veja um risco iminente de falência, né? Mas se ela tiver fundos para continuar viva, não justificou aquela queda imensa que teve. Por que mais? Por que além de uma queda ela teve essa queda gigante? Porque a gente está pondo em dúvida a nós, pelo menos de uma forma momentânea, de médio prazo, o nosso comportamento em relação a viagens, né? A gente aprendeu a usar um monte de ferramenta nova, todos juntos, né, aprendemos que temos capacidade de executar várias tarefas que a gente tinha que se deslocar de avião de forma online agora. Então, esse novo equilíbrio de oferta e demanda de passagens aéreas, por exemplo, é uma questão ainda incerta, por isso que penaliza tanto o valuation de longo prazo. Um dado aqui, as empresas aéreas brasileiras estão trabalhando entre 5% e 10% da sua capacidade, né, para ver como isso parou. Turismo, a mesma coisa, talvez menos impacto, porque ninguém pensa em deixar de viajar do ponto de vista, né, tanto menos de negócio talvez, mas mais de turismo tradicional. Mas tem um tempo até isso chegar, né? A gente tem que reconquistar a confiança para poder fazer isso. Hotéis, mesma coisa, né? Também é mais momentâneo, mas pode ter o impacto, né, das novas ferramentas. Eu não preciso mais viajar, pegar uma diária num hotel para cumprir uma coisa que agora eu faço online, né? No Brasil, taxa de ocupação, um dado atual, em 9%, ou seja, de 100 quartos, na média, só 9 estão sendo ocupados agora. Isso é muito baixo. Então, como muda a nossa percepção de longo prazo, né, de novo patamar de receita, novo patamar de geração de caixa, isso penaliza muito o valuation dessas empresas. A pergunta que a gente tem que se fazer de novo é a questão, pô, esse produto, esse serviço continua tendo valor de uso no futuro, né? Em que patamar? Quanto abaixo? Quanto isso prejudica a margem? Outra coisa que está em queda, né, consumos supérfluos, né, nesse momento estão sofrendo bastante, né? A gente está voltando para consumos essencialmente fundamentais, né, os tais dos essenciais, e esses que realmente, então, estão aumentando. O que aumenta a valuation nesse momento? Alimentos, limpeza, questões sanitárias, medicamentos e tudo que está em volta. Como a gente aumentou muito o consumo em relação a isso e tem uma ideia de que vai ter mais cuidado no futuro, talvez daqui 2, 3 anos a gente vai esquecendo aos poucos, mas nosso momento atual, o valuation sempre é a precificação de hoje em relação ao futuro. No nosso momento atual, a gente está mais disposto a pensar que vamos consumir isso mais no futuro, por isso vai gerar mais receita e vai gerar mais fluxos de caixa, então por isso que o valuation sobe. E quem está surfando essa onda do novo comportamento, muitos são as ferramentas de tecnologia, digitalização, né? Alguns exemplos aí das salas virtuais, aqui um dado que alguns dias atrás o Zoom, não sei se permanece, mas chegou a valer mais do que as 7 maiores companhias aéreas do mundo. Isso é assustador, né, de se pensar que tão rápido se chegou a isso. Educação à distância também, os principais grupos de educação estão sinalizando que têm interesse e estão abertos a fazer aquisições, né, porque isso também a gente, na marra, aprendeu a ouvir aulas, escutar aulas, né, online. Questões que, para não precisar da questão física, assinatura eletrônica, por exemplo, checagem e inspeção eletrônica, as ferramentas que fazem isso acontecer também, certamente vão ter um consumo maior no futuro e, por isso, aumentam o valuation hoje desses negócios. Aplicativos, né, novas ferramentas também de atendimento médico, telemedicina, psicologia virtual também estão acontecendo, então isso é potencializado nesse momento. Agora, tem uma grande proporção desse mix que está ainda dentro do campo do incerto.
em termos de valuation, né? Mais do que nunca, né? Sem querer usar jargões prontos, mas a resposta não sei, ela se tornou uma verdade. Tem muita coisa que a gente não sabe e a gente tem que entender que a gente não tem a resposta e observar e começar a fazer uma observação. Isso traz de volta, né? O princípio é o valor de uso futuro. Por quê? Porque, vamos pensar, fazer um exemplinho aqui, uma regra de bolsa, por exemplo. Para uma empresa que a médio e longo prazo, né, não teve abalo nessa questão de valor de uso e não teve, ou seja, não teve impacto estrutural do ponto de vista de perfil de consumo e se as finanças não se deterioraram tão rápido, essa empresa não deve ter mudanças de valuation, né, tão grandes. Porque na precificação, o longo prazo ele é muito importante, aquela questão da perpetuidade, então é o principal componente de um valuation ainda, né? Para dar um exemplo, só um exemplo bem rápido aqui, vamos pensar na Bolsa de Valores, né, que que reúne os valuations das empresas de forma instantânea. Teve uma queda gigante no início, né, chegou a uma queda de 45%, mais ou menos, do pico. Hoje está numa recuperação mais ou menos 28%, 27% abaixo do pico. E aí a pergunta que fica, o valuation das bolsas, né, da bolsa, qual é o novo nível? Né? O nível anterior, lá os 120 mil pontos, onde já chegou, ou é o novo patamar de 100 mil, 90 mil, 105 mil? O mesmo raciocínio vale para o valuation das empresas. Né? Agora, as empresas privadas não tiveram aquela queda brusca porque elas não são precificadas dia a dia. É feito uma vez, é um ponto, né? A avaliação de um valuation é um ponto daquele dia. Daqui a pouco, um mês, já tem alguma correção. Então, esse é o impacto em valuation que a crise está trazendo aí para as nossas análises. Bruno, temos mais alguma pergunta? Para não prolongar muito. Temos sim, na verdade, acho que dá para ser até mais objetivo se tu quiser, Fabinho. Era uma pergunta relacionada à intermediação de processos de M&A e o papel do advisor, né? Fala um pouquinho sobre isso. Bem breve, puxando a brasa então para o nosso lado. Estou brincando. O papel do advisor, de modo geral, é defender os interesses, né, daquele contratado, daquele mandatado, seja do lado comprador ou do lado vendedor, né? Eu teria um monte de história para contar para vocês, mas assim, vou dar um pouco da leitura que todos nós aqui da Galápagos temos sobre, em primeiro lugar, a importância de entender o lado de lá. Né? Entender, obviamente, a companhia, o interesse estratégico e de negócios que está envolvido, só que toda a companhia tem por trás pessoas, eventualmente famílias, né? Eventualmente algumas famílias, mais de uma, e isso se torna fundamental, entender as motivações pelas quais estão procurando aquela transação. Isso não se extrai da noite para o dia, assim como, né, fazendo um paralelo aqui, a determinação de valor, né, alguém contratado para fazer determinação de valor, também não se faz isso da noite para o dia. Então, o papel que acho que é importante trilhar aqui do advisor é ter uma compreensão bastante adequada e simétrica destas duas variáveis, motivações das partes, né, e, obviamente, aquela primar por um conhecimento e uma rigidez técnica também que diz respeito à determinação de valor, à condução de tese, né, à estruturação daquele negócio. Então, o papel do advisor, ele parte daí. E depois, obviamente, assistir ao longo de todo o processo, em todas aquelas etapas, né, que o Maurício pontuou, até a efetiva conclusão, né? Lembrando que não a gente também entende que processos não são muito curtos, né? Inclusive para que eles maturem e, de novo, as partes envolvidas, né, tenham tranquilidade em fazer. Então, o papel do advisor é, obviamente, dar cadência nisso tudo, mas sem necessariamente atropelar, para que isso não se torne ou melhor, para que não venha à tona nenhum passivo, no sentido até de tomada de decisão, de clareza, né, para tomada de decisão. Para não me estender muito, acho que
o advisor tem pelo menos esses papéis aí. Perfeito. Até não sei perguntar para o Rodrigo se a pergunta dele foi respondida, né? O que eu acho que fica legal até um pouco do que a gente estava conversando antes de começar o web, né? Era justamente que o momento tem aquele clichê, né, de que crises geram oportunidades e a oportunidade não está só num valuation descontado necessariamente, né, Berg? Acho que um pouco do que a gente estava conversando está junto disso. Eu não sei se foi isso que o Rodrigo também quis saber um pouco dessa dificuldade de como enxergar o valor da empresa e como isso pode impactar nas transações, né? Eu tô vendo a pergunta aqui, ele refere também à questão da previsibilidade, que a gente já comentou, mas também da questão da taxa de juros estar mais baixa, ou seja, a alternativa de rendimento do dinheiro está mais baixo, que cria mais atratividade para as empresas, né? Isso entra dentro do componente lá do custo de capital, que é o que traz a valor presente o fluxo de caixa imaginado. Isso ajuda a aumentar a percepção de valor, mas aí entra a bagunça, né? No Brasil, o custo de capital, ele traz componentes de avaliação de risco, né? Risco país, risco de mercado, né? Qual o spread que a gente tem que exigir para poder avaliar como seguro esse investimento. Então, a queda do juro nesse momento, do ponto de vista do avaliador que está para comprar um negócio, ele se contrabalanceia com esses outros riscos que surgem, né? Essa questão é sempre muito teórica, não se tem uma clareza tão rápida em termos de causa e efeito, né? Caiu os juros, aumenta valor, mas está jogando de forma positiva para os valuations, mas a gente tem que entender que tem outras forças negativas, que talvez são até mais fortes nesse momento, que continuam jogando para baixo. Mas, sem dúvida, passadas as turbulências, né, se a gente vai ter uma recuperação em V, todo mundo já está descartando, ou se vai ser um U, se vai ser um U bem largo, ou se vai ser um L. Eu acho que o L também está sendo já mais descartado. Está sendo mais importante do que a questão do juro. Depois, quando a gente tiver numa nova normalidade, a questão de ter uma curva longa, principalmente de juro baixa, é importante para justamente o dinheiro não rende mais sozinho, né? A gente tem que fazer o dinheiro trabalhar e não a gente passou a época dos rentistas no Brasil, né? Muitos lamentam, mas enfim, eu acho que para a nossa economia isso é importante a longo prazo. Eu acho que ótimo. A gente prolongou um pouquinho além do tempo. Acho que o papo foi bom. Eu então queria mais uma vez agradecer para todos. A gente, só para não estender demais, né? Eu acho que a ideia aqui é, de novo, os webinars todos têm sido, claro, uma provocação. Eu reitero que todos nós da Galápagos, a gente vai estar absolutamente à disposição para conversar mais em particular com cada um de vocês. A gente tem tentado, vou repetir uma coisa que eu falo diariamente aqui, mas no momento em que a distância se fez necessária, a Galápagos todo o time da Galápagos tem tentado estar muito próximo de todo mundo, de todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros, como a gente entende que ajuda nesse momento. Então, por favor, não se restringam a nos procurar. Os webinars, de novo, são uma provocação para que a gente, depois, em conversas mais privadas, a gente possa destrinchar melhor questionamentos, hipóteses, né, e tudo mais. Então, por favor, não hesitem, né, em nos contatar. Bruno, temos mais algum recado? Não, acho que é basicamente isso mesmo, né? Reforçar, agradecer a presença de todos. O vídeo depois vai estar lá no nosso YouTube. Quem quiser compartilhar isso, assistir algum ponto específico e, de novo, também reforçar que a gente está disponível aí a conversar um pouco mais, a se conectar com vocês aí para trocar uma ideia breve sobre algum caso específico. Muito obrigado, acho que é gente. isso, né, Pedro? Enfim, seguimos à disposição. Mandar um abraço aqui para Rafael Scheibe, para o Lúcio, para o Francisco Ruga e Maiolino, para o Gustavo Siroski, para o Thiago, enfim, Jéssica, bastante gente conhecida aí. Muito obrigado
pela presença e vamos seguir essa conversa aí. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Contem com a gente aí, a Galápagos segue à disposição e logo mais devemos ter novos webinars aí para quem quiser se conectar. Sigam a gente nas redes sociais lá para ficarem a par da nossa agenda e uma boa noite e um bom resto de semana para todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu.